boa noite. No último dia 18 de junho foi celebrado o Dia da Imigração Japonesa aqui no Brasil. Essa comunidade tão importante que faz parte do dia a dia e da nossa cultura, a cultura brasileira. E para aprender muito sobre essa imigração e essa comunidade asiática, eu tenho o prazer de receber aqui o Denis Teruya, historiador e geógrafo. Denis, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo aqui no programa Ação Nacional. Boa noite, Carlos, telespectadores da TV Século XXI. Eu que agradeço a oportunidade. E parabéns, né? 114 anos da imigração japonesa? Sim, no último dia 18 de junho, 114 anos. Tá certo. Então nós vamos aprender muito, inclusive, principalmente sobre a culinária. Eu quero saber porque me dá água na boca em falar de comidas japonesas, mas tem toda uma história envolvendo também a comida japonesa, porque pelo que eu já conversei com amigos japoneses, essa é uma comida meio Nutella que a gente come, os famosos temakis e tal. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso. Mas, ô Denis, quando e por que começou a imigração japonesa aqui no Brasil? Então, aqui no Brasil, após a abolição da escravatura, o governo, na época, precisava de uma mão de obra, né? Sim. E isso foi feito através dos imigrantes. A maior parte dos imigrantes que faziam essa mão de obra na agricultura eram os italianos. Tá. Só que os italianos, eles traziam uma cultura lá do seu país. No caso, lá na Itália, nessa época, tinha muitos sindicatos, muitos movimentos, muitos protestos, né? E começaram a fazer essas reivindicações, esses movimentos, assim, tipo grevistas, também. Sim. O anarquismo estava muito forte na Itália, né? E começou a dar problema com os fazendeiros, né? Geralmente eram brasileiros ou portugueses, em sua maioria. E aí o povo japonês, ele era assim mais pacífico, né? Não tinha essa movimentação que o italiano tinha. Então teve essa ideia do governo brasileiro de receber um imigrante assim, entre aspas, mais pacífico, né? Se comparando com o italiano na época. E o Japão também estava com um sério problema de excedente populacional, né? É um país muito pequeno, com uma população muito grande. E o Brasil é 22 vezes maior que o Japão em extensão territorial. Sim. O Japão, ele comparando com o Brasil, é mais ou menos o tamanho do estado do Mato Grosso do Sul. Só que a população na época era maior que a do Brasil. Então tinha esse problema de densidade demográfica também. Sim. Tá certo. O que eu admiro no povo japonês é assim, e você até me deu um puxão de orelha antes de começar, que eu até brincava aqui com o Gera do áudio, né? Eu falei assim, tome cuidado, hoje o assunto é Japão, que é o povo mais disciplinado do mundo. Concorda comigo, Denis? Mas você trouxe alguns questionamentos com relação a isso. Existem, acho que, povos, pelo que eu vejo na história atual, na atualidade, eu acho que a Coreia do Norte e o Irã parece que são mais disciplinados que o Japão. Sim. Mas e muitos outros aí. Sim, mas eu admiro, né? Eu admiro o povo japonês. A maneira como o japonês se entrega ao trabalho, a maneira disciplinada com que o japonês executa as suas funções, é algo genuíno do país, né, Denis? É milenar, né? Tá. No caso de muito trabalho, né? Passou por várias dificuldades, guerras, né? Sim. Então, isso daí realmente é histórico, né, de muito tempo atrás. Tá certo. Denis, você falou, né, que os primeiros japoneses, né, que vieram trabalhar aqui no Brasil, eles foram para a agricultura. Outros setores também receberam japoneses em menor número ou não? Eles praticamente 100% desse pessoal, ele foi para a agricultura? A grande maioria, não digo 100%, mas acho que mais de 90% foi para a agricultura, né? Tá. Eram como lavradores. Que era isso que a experiência que eles tinham, em sua maioria, e o que o Brasil estava necessitando também. Sim. Uma minoria foi para o comércio. O comércio geralmente já são os de segunda geração, já são os filhos dos japoneses, uns 16, mas na época dos imigrantes, a grande maioria realmente era para a agricultura. Sim, o comércio foi para a área de alimentação ou não?
Aí variou, né? Tá. Porque geralmente os japoneses, assim como os italianos e os alemães, eles vieram para a lavoura, para a agricultura. Tá. Diferente de outros povos, no caso portugueses, espanhóis e árabes, geralmente era para o comércio, então eles iam para a área urbana. Sim. Os japoneses era mais ou menos na linha dos alemães e dos italianos na área rural, na lavoura. Tá certo. Denis, vamos acompanhar o primeiro VT hoje do nosso programa, Ação Nacional, mais uma vez em homenagem à imigração japonesa, 114 anos no último dia 18, e acompanhar essa matéria muito bem feita pelo Vitor Freitas, que foi lá no Museu Brasil-Japão, lá em São Paulo. Vamos dar uma olhada. O bairro da Liberdade, em São Paulo, é considerado a maior colônia japonesa do mundo fora do Japão. São mais de 400 mil descendentes vivendo na região. E o bairro abriga um dos principais centros de valorização da cultura japonesa no Brasil. É o Museu da Imigração. Aqui, quase 100 mil peças ajudam a contar a história da chegada dos japoneses ao país. A Mieko trabalha há décadas no museu e conhece essa história com riqueza de detalhes. Pelo porto de Kobe, no Japão, onde iniciou a vinda dos japoneses, primeiramente pelo navio Kasatomaru, saiu de Kobe pela via África do Sul, passando por Singapura, né? Cabo, aqui realmente África do Sul, e chegando no litoral Santos em 1908. Ou mais tarde, a rota pela o Estreito do Canal do Panamá, que leva menos tempo, que antes leva 2 meses, e depois, nessa outra rota, são 45 dias, uma média de 52 dias vindas do Japão para o Brasil. Mas aqui temos imigrantes japoneses no Havaí, nos Estados Unidos, chegaram também no Peru, para depois realmente aqui em Santos, e vêm para a capital, mais aqui para a cidade, e vão para o interior de São Paulo, nas fazendas de café. Uma das peças mais importantes do museu é essa réplica do navio que trouxe os japoneses ao Brasil. Esse primeiro realmente é o Kasatomaru, onde vinham os imigrantes japoneses no porão do navio. Que esse navio Kasatomaru, ele era da Marinha Russa, na época da Guerra Russo-Japonesa, e era um navio hospitalar, mas realmente era no porão que as pessoas vinham. E essa era a dificuldade da viagem. O museu também abriga ferramentas originais usadas pelos japoneses nas lavouras do interior de São Paulo. Tem um rastelo, tem uma foice, as enxadas, um colote, levava-se água, saíam cedo levando marmita. A iluminação da época é um lampião, a querosene, é assim, pratos de ágata, utensílios. Ali na frente onde a gente passou tem as malas, são poucas coisas que eles trouxeram, como eu citei, era realmente pensando no retorno logo ao Japão. O ambiente temático do museu faz com que o visitante seja transportado à realidade vivida pelos imigrantes na época, como nessa representação de uma casa. Em mutirão, construíam-se essas casas contra as intempéries mesmo. E aqui está como se fosse com 2 quartos, um casal e para os filhos, né? E a parte da cozinha. Não tínhamos sala, mas eles trabalhavam muito de sol a sol, os japoneses, né? Esses utensílios assim impostas na casa. A parede é feita com as copas das árvores, coberto de sapê em cima, assim. Tá? A água ele escorre, não cai, né? Então é o sapê. Aqui na frente retrata essa canoa na região de Iguape, Registro. Lá cultivam fibras e também chás, principalmente nessa região sul de São Paulo. Esse marco, esse totem, registra a região de Aliança, Mirandópolis, fica lá em cima de São Paulo, onde tem colônias de Alianças 1, 2 e a 3. Onde mantém-se assim enraizados bem essa cultura, o conjunto das pessoas trabalharem por uma única finalidade, vamos dizer assim, né? Eles trabalham realmente juntos.
Para quem se encanta pela cultura japonesa, a visita ao Museu da Imigração é um passeio indispensável. O nosso museu, o Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil, aqui na Rua São Joaquim, 381, inicia-se pelo 7º andar a história, depois temos o 8º e o 9º, e a partir das 1 da tarde, de terça a domingo. Às quartas-feiras nós temos isento dos ingressos, mas temos a parte de contribuições a R$16 valor adulto, R$8 para estudantes, meias, né? Muito obrigada. Faz arigatou gozaimasu. Muito obrigada. Tá aí, Denis, o Vitor trazendo aí essa matéria, falando do bairro da Liberdade, também sobre esse museu. Muito, a história, né? É impressionante como o Japão está presente na nossa cultura, né, Denis? A colônia, no caso japonesa, no Brasil, é a maior fora do Japão. Sim. Né? Foram imigrantes japoneses para outros países, né? Para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Argentina, para o Peru. Foram poucos, tá? E o Brasil é a maior, no caso. Sim. Atualmente são mais de 1,5 milhão de descendentes japoneses. Certo. Eu não falo japonês, porque os japoneses mesmo, a maior parte já faleceram. Tem os filhos, netos, né, bisnetos. Sim. E o bairro da Liberdade é o maior reduto fora do Japão de japoneses, o maior bairro japonês do mundo. Hoje, talvez não seja, né, porque a origem do bairro Liberdade eram dos negros, os escravos. Tá. Por isso que usa esse termo liberdade, né, na época da escravidão. Depois vieram japoneses, vieram outros povos também, mas existe um grande número de chineses também. Sim, hoje deu Atualmente eu não sei se os japoneses são a maioria dos imigrantes, e uma parcela menor de coreanos. Mas é um bairro que cultiva essa cultura asiática? Sim, asiática em geral, a japonesa também, acho que principalmente. Muitas lojas, né, restaurantes. Certo. Denis, existe uma certa rivalidade Japão, China, Coreia ou não? Isso na época da Segunda Guerra Mundial. Tá. Né? Em guerras passadas teve com a China, com a Coreia, atualmente as comunidades, principalmente no Brasil e mesmo lá fora. O japonês não incomoda de repente, porque o brasileiro não conhece, não sabe distinguir, aí chama um japonês de chinês, incomoda ou não? Então, geralmente aqui no Brasil, os asiáticos, os de raça amarela, eles são confundidos com os japoneses. Então, o chinês, o coreano é confundido com o japonês. Mas lá fora, eu já tive outros países lá fora, geralmente eu era confundido com chinês. Sim, sim. Eu estive no Egito, né, recentemente, perguntaram se era da China, não sou só do Brasil, aí me olhava assim, né? Tá certo. Foi o primeiro bloco do Ação Nacional de hoje, o tema imigração japonesa, 114 anos da imigração japonesa. Eu estou aqui com o Denis Teruya, historiador e geógrafo. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Voltamos, o segundo bloco do Ação Nacional. Eu estou aqui com o Denis Teruya, historiador e geógrafo. O tema de hoje, imigração japonesa, os 114 anos da imigração japonesa. Denis, você faz parte do NIPO, né? O NIPO brasileiro aqui em Campinas, que é um lugar onde a comunidade japonesa se encontra, onde alguns eventos são realizados. E para essa semana, assim, ou para esse momento, ou para esse mês, né, que é o mês efetivo de comemoração, alguns eventos foram realizados agora num outro momento da pandemia? Então, como você disse, tem vários eventos culturais, esportivos, né? Devido à pandemia, ficamos praticamente 2 anos parados, estamos retornando. Inclusive, o maior evento do Instituto Cultural Nipo Brasileiro é o Festival do Japão, que seria em junho, esse mês, mas ele foi prorrogado para setembro. Tá. Então, esse ano será nos dias 10 e 11 de setembro, seria um final de semana, um sábado e um domingo. E inclusive, é uma lei municipal, né? Está no calendário oficial do município de Campinas. Ah, que bacana. Denis, o que
que são os Nikkeis? Você acabou de falar de netos, né, filhos de japoneses. O que são os Nikkeis? No caso, são os descendentes de japoneses, Tá. não só no Brasil, como no mundo inteiro, em outros países também. Ah, tá. Em outros países também você fala Nikkei. Nikkei. Tá. Por que Ele- Nikkei? O que significa? Então, é um termo nipônico, né? Seria o descendente de japonês, no caso. Tá. Então, não só no Brasil, nos Estados Unidos, né? Na Argentina também. Você seria um Nikkei? Um Nikkei também. Tá certo. Ô, Denis, hoje a gente pode dizer que a comunidade japonesa ela está em vários setores, ou praticamente todos aqui no Brasil, política, medicina, economia, esportes. Estão praticamente os descendentes aqui no Brasil em quase todos os setores, ou em todos, né? Claro que tem números que estão em maior número, outros em menor. Quando eles vieram, seria como lavradores. Sim. Os filhos de japoneses geralmente se dedicavam mais ao comércio. E os netos e os bisnetos, geralmente, eles se qualificaram mais. De início, eram mais para ciências exatas, um grande número de engenheiros, depois foram para a área de biológicas. Sim. Começaram a surgir médicos, dentistas, e eu percebo um número menor na área de humanas, como é o meu caso, Sim. que me formei em História e Geografia, tem também mais um número menor. Eu acho que o maior número seria para a área de exatas, a segunda de biológicas e a terceira na área de ciências humanas. Na sua função, pelo menos, ou na sua turma, tinham japoneses também, ou você era o Não único? tinha. Não tinha. Mesmo, eu vejo muito engenheiros em primeiro lugar, eu vejo médicos, dentistas, por exemplo, advogados são muito poucos. Sim. Eu não sei se eles são mais tímidos nessa área, né? Tem, mas um número menor. Sim. E mesmo historiadores e geógrafos são poucos relativamente comparando com outras áreas. Ô, Denis, no Japão se fala assim, né? Com amigos brasileiros que trabalharam no Japão, eles falam assim, ó, quer trabalhar, mas você vai ganhar bem, mas vai trabalhar uma barbaridade é no Japão. E assim, é um povo que trabalha demais? Sim, eles trabalham demais, mas só que os decassegues, que são os descendentes que vão trabalhar no Japão, é um tipo de trabalho pesado que os japoneses não querem fazer. Não querem assim, porque Chão de muitos... fábrica. Geralmente linha de produção, uma linha mais pesada, porque a maior parte são graduados, um grande número de jovens ali tem um nível superior. Então, esse serviço mais pesado que eles não querem fazer, chama os decassegues, né? Sim. No caso, os descendentes que vão E trabalhar a para carga fazer horária o job. é semelhante aqui no Brasil, mais ou menos? 8 horas ou não? Então, a carga horária em média 8 horas, mas tem a hora extra, que eles chamam de zangyo. Tá. É a hora extra, então pode chegar a 10, 12 horas, e geralmente eles querem fazer, porque a hora extra é melhor pago no caso. Tá. Ô, Denis, você disse que aqui no Brasil, né, muitos engenheiros, né, vão mais para a parte de exatas, né? Lá no Japão também é assim? Eu sinto que sim. Os jovens? Sim, não somente no Japão, nos demais países capitalistas desenvolvidos, geralmente vão para essa área mais de exatas, não é só no Japão. Eu vejo, isso é próprio dos países capitalistas desenvolvidos. Sim. Os Estados Unidos eu percebo que segue essa linha também. Tá. Eu sou da área de esporte, às vezes, quer dizer, acompanhava muito a Fórmula 1 nos tempos do Ayrton Senna, que é um ídolo do Japão, né? Nossa, como o japonês ele gosta do Ayrton, né? Ele idolatra o Ayrton Senna e o Zico também, né? Acho que duas figuras exponenciais do esporte brasileiro e figuras que se destacaram no Japão. Mas por acompanhar a Fórmula 1, né, muita tecnologia, o que tem de Japão, até porque a Honda que dominava, né? Hoje também, né, há muitos motores Honda, mas na época do Ayrton Senna era a Honda que dominava, então tinha muito japonês, né? Sim, nessas duas áreas, como você citou, no caso a parte de tecnologia, o corredor brasileiro, mas o motor japonês, né, isso chamou muito a atenção e realmente o Ayrton Senna, ele mesmo falava nas entrevistas que a segunda maior torcida dele era no Japão. Sem dúvida, há um respeito muito grande ao Zico também, a festa que o japonês fez pelo Zico no momento do encerramento da carreira dele foi sensacional, o respeito que o japonês tem pelo ídolo.
muito bacana, ídolo aqui, ídolo nosso, ídolo brasileiro. Ô Denis, nós estamos nesse momento de comemoração de 114 anos, você disse alguns eventos no Nipo aqui de Campinas, mas no Brasil há eventos, há homenagens, qual o lugar, assim, tirando aqui a nossa região em que essa comunidade japonesa é glorificada, é festejada, é homenageada? O mais forte seria em São Paulo, porque a maior parte da colônia japonesa no Brasil está no estado de São Paulo. 75% em média dos descendentes japoneses estão no estado de São Paulo. Tá. Cerca de aproximadamente uns 18% no estado do Paraná. Sim. E depois vem Amazonas e Pará, na região amazônica, eles foram plantar, no caso, pimenta do reino e juta. E somente 1% nos demais estados. Olha só. Por exemplo, nos estados do Nordeste, por exemplo, é muito difícil, né? Descendentes japoneses. Sim. Então, eles estão concentrados nesses estados. Tá. No interior de São Paulo, tem alguma cidade assim? Tem. Percentualmente, a cidade de Bastos é onde concentra a maior comunidade japonesa. Aproximadamente, se no Brasil, aqui no estado de São Paulo, chega de 1% a 2%, lá em Bastos, aproximadamente 15% são de descendentes japoneses. Existe um censo, Denis, antes da gente ir para o intervalo, existe um censo assim, para definir o número de japoneses, quantos os japoneses que estão chegando, quem está saindo, existe um... Então, entre os japoneses e seus descendentes, em cerca de 0,8% da população. Tá. Tem um censo que fala que 1%, de 1 a 1,5% são de amarelos. Só que... O amarelo, o que é, assim, para o nosso telespectador? A raça amarela, no caso, são os asiáticos. Tá. No caso do Brasil, os japoneses em maior número, e em menor número os chineses e coreanos. Falando de geografia, como geógrafo, sim, os indígenas também seriam de raça amarela, né? O censo não determina isso, coloca a cor indígena, que está errado como cor indígena. Então, no caso, pelos antropólogos, os indígenas, há muito tempo atrás, nos primórdios, eles são descendentes asiáticos. Sim. Eles têm o olho puxado, o cabelo preto e liso. Então, tem uma aparência, no caso, de origem asiática. Aqui na América do Sul, o povo boliviano, peruano, ele tem traços, né? Sim, é onde está a maior presença indígena, no caso. Então, ele tem um traço de origem asiática. Tá certo, aprendendo muito aqui com o Denis Teruya, historiador e geógrafo. O tema de hoje, imigração japonesa, celebrando 114 anos da imigração japonesa aqui no Brasil. O intervalo é muito rápido, daqui a pouco a gente volta. Voltamos, o terceiro bloco do Ação Nacional, um tema muito bacana, um tema muito especial, imigração japonesa, os 114 anos da imigração japonesa aqui no Brasil. Eu estou com o Denis Teruya, historiador e geógrafo, como ele disse, talvez o único japonês aqui em Campinas que foi para a área de humanas, né, Denis? Não, nem tanto. Né? Tem bastante, mas comparando com outras áreas, como a área de ciências exatas, é um número menor. Tá certo. Esse bloco ele promete ser muito divertido, muito especial e muito suculento, porque nós vamos começar a falar da culinária japonesa. Tem um VT muito bacana que a Priscila Alves preparou para a gente. Mas, Denis, a primeira pergunta do bloco é a seguinte: quais são os maiores desafios enfrentados pelos imigrantes japoneses aqui no Brasil? Então, eles tiveram, na época, uma dificuldade maior do que os outros imigrantes. Os demais imigrantes, os italianos, os espanhóis, os portugueses, os alemães, eles eram europeus. Houve conflito, Denis, nessa época, ou não? Com os brasileiros, com outras... com outras nacionalidades, até envolvendo os brasileiros também, japoneses, brasileiros, italianos. Eu acho que houve, é claro, um conflito cultural, principalmente. Sim. Agora, se excedendo disso, teve depois a Segunda Guerra Mundial, né? Isso foi um problema porque, na época, o Getúlio Vargas, que era o presidente, ele se uniu aos aliados e o Japão
ele esteve no eixo, junto com a Itália e a Alemanha. Sim. Então, a nível de Segunda Guerra Mundial, os japoneses eram inimigos do Brasil, Sim. por causa da Segunda Guerra, no caso. Ô, Denis, como que o Japão ele se reconstruiu? Né, o que tivemos Hiroshima, Nagasaki, né? Como que foi esse processo de reconstrução do Japão? E não só a reconstrução, mas para se tornar uma potência mundial. O Japão não foi apenas somente pelo auxílio norte-americano. Tá. O Japão sempre foi uma potência mundial, né? Todas as guerras que ocorreram no passado com grandes potências, no setor militar o Japão venceu. Isso começando lá atrás, contra a Mongólia. Em termos de armamento, o Japão é... Sim, desde da época feudal, a Mongólia conquistou grande parte da Ásia, não conseguiu invadir o Japão, derrotar o Japão. Depois o Japão também ganhou guerras contra a China, contra a Rússia, no caso. Sim. A única derrota foi na Segunda Guerra contra os Estados Unidos, no caso, e também a União Soviética, no caso. Há alguns resquícios dessa guerra ainda ou não? Aí no caso, os aliados soltaram 2 bombas atômicas, né, para forçar a rendição do Japão, no caso, porque a Alemanha e a Itália já tinham rendido, só faltava o Japão, foi o último país do eixo. E no caso, essas bombas atômicas acelerou esse processo, porque, pelo que eu estudei, né, os russos estavam começando a entrar no norte do Japão, através da ilha Hokkaido. Então, talvez os americanos tinham esse receio dos russos ocuparem parte do Japão pelo norte e dividir o Japão em 2, como tem a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Tem o Japão do Norte comunista e o Japão do Sul capitalista. Então, os Estados Unidos poderiam ter acelerado esse processo para se render aos americanos. Certo. Ô, Denis, nesse período de conflito que estamos vivendo, Rússia, Ucrânia, outras situações, como que o Japão se comporta? Ele toma algum partido? Como que é o comportamento japonês em meio a essa turbulência? Pelo que eu tenho visto, o Japão ele é um aliado dos Estados Unidos, assim como toda a Europa Ocidental. E só que ele não tem assim se posicionado diferente, pelo que eu tenho visto. Tem algumas provocações, tem algumas ilhas que pertenceram ao Japão no passado, as ilhas Sakhalinas e Kurilas, que a Rússia anexou. Então o governo japonês ele fez um jogo, então devolve aquelas 2 ilhas que eu fico sabendo que vai ter uma resposta negativa. Sim. Nossa Senhora. Sempre a coisa do território, né? E pega aqui, pega colar. Exatamente. É impressionante. Ô, Denis, agora vamos falar falamos um pouco de guerra, né, do comportamento japonês em tudo que está acontecendo no mundo, infelizmente, mas vamos falar de um assunto mais agradável, a culinária japonesa, mas depois eu quero perguntar sobre temakis, etc. Mas primeiro vamos falar do doce. Vamos dar uma olhada nessa matéria muito legal que a Priscila Alves preparou pra gente. Que aspectos da cultura japonesa já estão incorporados na cultura brasileira? Não restam dúvidas. Quer ver só? Você sabia que aqueles desenhos que deixam seu filho grudado na tela da TV ou da internet, os chamados mangás, são desenhos tipicamente da cultura japonesa? Fernando Batista, professor de desenho, ensina essa arte, sensação da garotada. A gente tem aula de mangá e tem aula de outras formas de arte também. Mas o mangá, ela é a raiz do nosso grupo, né? A gente tem um grupo que realiza eventos de anime e a gente somos fãs de cultura japonesa em geral. Então, como a gente teve acesso a esse tipo de cultura através do mangá, a gente gosta de trabalhar com esse tipo de arte. O pessoal que é mais jovem adora anime, então eles assistem na TV, nos canais de streaming, e daí é o que eles buscam. Então, quando eles vêm buscar aprender a desenhar em geral, eles vêm focados em aprender a desenhar anime. E olha, eles começam de cedo, viu? Acho que o nosso aluno mais novo tem uns 8 anos, mas tem criança que quer vir começar a trabalhar mais cedo, mas a gente não trabalha
para não perder o traço infantil mesmo. A gente espera crescer um pouquinho mais. E inspiração é o que não falta. Lembra dos tempos dos gibis? Olha eles aí. Aqui é a nossa mangateca, que a gente fala, né? Ou gibiteca. É um espaço que tem bastante material, tanto japonês quanto americano. Também tem um pouco de nacional também aqui. E a molecada vem para cá para ler, principalmente para ler, né? Eles sentam aqui e passam a tarde lendo, mas também a gente utiliza bastante em sala de aula. E que tal aprender a desenhar mangá e a falar japonês? O Instituto Otaku fica na cidade de Campinas, interior de São Paulo. E além de ensinar o desenho típico japonês, ainda ensina a falar japonês. Eu monto apresentações explicando bonitinho a gramática, a gente usa ilustrações, geralmente com temas tirados de mangás, essas coisas, para ficar uma ilustração mais dinâmica, mais envolvente para o público que gosta desse tipo de cultura, né? Faz uma conexão melhor entre a língua e a cultura, né, que a pessoa se interessa, e fica bem ilustrativo. Então as aulas são, tem a parte da explicação, junto com uma ilustração, e a gente vai desenvolvendo assim. Primeiro a gente começa com a escrita hiragana, katakana, né, que é a base da escrita japonesa. Aos poucos a gente vai introduzindo o kanji, né, os ideogramas, que são um pouco mais difíceis, mas as aulas são sempre feitas no ritmo do aluno, né? Professor, dá uma palhinha aí pra gente, vai? As 3 formas de escrita principais do japonês, né, são o hiragana, o katakana e o kanji, né? O hiragana e o katakana são silabários, então cada letra representa uma sílaba, essencialmente, né? Essa letra aqui representa hi, essa letra ra, essa outra letra ga e essa outra letra na. Valeu, professor! Agora que tal irmos para a parte deliciosa da cultura japonesa? Está vendo essas mãos ágeis? É da dona Heloísa, que há décadas mantém a cultura em sua vida através dos doces. Eu faço, acho que desde 1978, quando minha sogra faleceu. Japonês da nossa descendência coloca no oratório, quando a pessoa da família falece, é cultura antepassada, né? Então, eu não queria deixar os outros fazer, eu queria eu fazer para minha sogra, né? Então, acho que a intenção foi tão boa que eu faço para todo mundo hoje. Junto à sua amiga de anos, Sandra, nas preparações dos doces, eu acho que elas me escolheram para passar adiante essa tradição, hein? Será? Mãos lavadas e vamos começar a aprender. Olha a felicidade da repórter aí. Agora que eu trabalhei, chegou a hora, né? A hora de comer. Agora... Foi esse que eu fiz, experimentei, comi. Exatamente. Fiz esse sacrifício. Agora você vai experimentar o manju. O manju. Experimentar o manju. O manju, ele também tem um recheio do feijão. É. Mas ele é feito... Com farinha. Com farinha. Aqui é feito com arroz. Esse é feito com farinha e é cozido no vapor. Sim. É isso. É isso, né, exatamente. Sandra? Então tá bom. Vou lá, tá? Você insistiu? Então... É diferente, tem farinha. É diferente. Ele é diferente, A textura é diferente. Ele é como se fosse um bolinho recheado, né? Que vai farinha, vai manteiga, vai leite. Uhum. Né? Gente, eu vou sair daqui com os quilinhos a mais, mas muito satisfeita. Porque é muito bom. Tá aí a Priscila, então, fazendo os doces, saboreando os doces também. Como é que chama, ô Denis? Você deu uma aula aqui pra gente, ó, arroz com feijão. Como é que chama esse doce? Aqui é salgado, mas no Japão é doce? Não, os doces, né? Eu também não sou grande conhecedor nem de culinária nem de gastronomia. Você é um maravilhoso historiador e geógrafo, mas um culinarista... Nem tanto, né? Mas o mochi e o manju, né, que são os doces tradicionais, deve ter muito tempo. Eu não sei assim, saber a idade correta, né? Sim. Só que hoje em dia, mesmo indo para o Japão, né, os doces mais apreciados são os tradicionais daqui do Brasil, de todo o Ocidente. Isso é um contexto global mesmo. Sim. Então você vai aqui
nas principais docerias, você vê um pudim de leite condensado, Lá uma bomba mesmo. de chocolate, esses bolos de chantilly, lá tem todos iguais. Tá certo. E com relação aos desenhos, o mangá e o anime são as mesmas coisas ou não? Então, eu também nunca fui assim, um grande apreciador, né? No caso, o anime seria mais para televisão, o mangá, desenho, no caso, revistas, né? Tá. Eu também, quem acompanha mais são minhas filhas, no caso. Elas gostam, né? Elas gostam até muito mais do que eu. Né? O meu adora, é brincadeira. Como ele gosta desse, principalmente o anime, que é o Naruto, é uma febre, ele compra a faixinha, é uma coisa Lá maluca. no Instituto Cultural Nipo Brasileiro, que eu faço parte como diretor, lá tem eventos, né? Inclusive o Otaku no Nipo, né? Eventualmente tem esses eventos que falam muito, né? É aberto ao público, né? No caso, fala muito de mangá e anime. Certo, que legal, que bacana. Vou levar o Arthurzinho lá, ele é fanático por Naruto e tem o irmão do Naruto, acho que é o Boruto, se eu não estiver enganado, acho que é isso. Se eu estiver enganado, ele vai me corrigir, eu tenho certeza, porque ele é fanático nisso. Também não me lembro. Ô, Denis, no VT também tivemos, né, o pessoal aprendendo a escrever em japonês. Você entende perfeitamente, Não, Denis, eu não entendo. Eu não entendo, né? Alguma coisinha? Algumas palavras, né? Eu sou neto de japonês, né? Meus pais também, eles também não me passaram quase nada, no caso, né? E a língua japonesa, ela é realmente, né, no caso, como brasileiro, eu acho difícil, né? Sim. Para o aprendizado. É uma língua asiática. Então, para nós, brasileiros, que falamos português, é muito mais fácil falar uma língua europeia. Sim. Tem mais proximidade, a escrita é a mesma, é uma escrita romana, uma escrita pegar latina. o italiano, o próprio francês, né, tem coisas muito parecidas, né? O francês é uma língua latina, mas mesmo o inglês, que não é latino, mas é uma língua europeia, anglo-saxônica, mas o alfabeto é o mesmo. Sim. Mas quando você pega as línguas asiáticas, o japonês é um alfabeto próprio, o mandarim é outro, o coreano é outro. Então, a dificuldade, além de ser uma língua muito diferente, é o alfabeto, no caso, a escrita. Ah, tá certo. Então, para os ocidentais, fica muito mais difícil. Tá. Ô, Denis, a gente está falando dos jovens, né, ou das crianças, de desenhos. A tradição japonesa, ela é cultivada pelos jovens japoneses aqui no Brasil? Você que frequenta o Nipo, você tem filhas? Então, esses eventos que ocorrem no Nipo, eu vejo jovens também sem nenhuma descendência japonesa, jovens de origem ocidental, Sim. frequentando, como é o caso do seu filho também, né? Sem nenhuma descendência de outras origens, também gostam muito, né, dessa cultura, desses desenhos, dessa arte, no caso. Ah, então é uma tradição mantida. Aqui, Sim, é que nem você pegar o judô e o karatê, são artes marciais de origem japonesa, mas se você for nas academias aqui no Brasil, os descendentes são uma minoria pequena. Inclusive o Brasil é tradicional Sim. no judô. Denis, para terminar, voltando até o assunto de alimentação, que eu tenho, além de gostar muito, mas eu tenho muita curiosidade. Essa comida japonesa que a gente come aqui no Brasil, que é tão famosa, que é tão saborosa, o temaki, ela na realidade, lá no Japão, seria uma comida de sábado à noite, por exemplo? Não é o arroz e feijão nosso aqui? Essa comida que a gente come, a japonesa? Sim, seria, né? Depende muito de cada família, no caso, né? No caso do yakisoba, a origem, pelo que eu tenho visto, é a origem chinesa, né? Que foi introduzida posteriormente no Japão. Então, o Japão, na parte cultural, como a China ela é mais antiga, uma civilização mais antiga que a do Japão, no caso, teve muita influência, na culinária, no caso, em outros aspectos culturais, religiosos, então, tanto da China como da Índia. Tá, o sashimi, isso aí, por exemplo, não é de segunda a sexta, não é, vamos para aqui, a gente come um arroz, feijão, um bife, quer dizer, antigamente era bife, hoje está difícil, né? A grana está curta, sim. Arroz, feijão e ovo. Mas, por exemplo, o sashimi, o temaki falam que também não é muito, assim, bem japonês, né? Mas o brasileiro que deu uma incrementada. Eu acredito que sim, né? Mas a culinária ali também, ela é muito diversificada também, como aqui no Brasil, né? Por exemplo, a feijoada é brasileira, no caso, mas geralmente as pessoas comem de quarta-feira. Verdade. Então, a macarronada, apesar de ser de origem italiana, mas
Muitos comem de domingo. É, verdade. Deu água na boca essa resenha aqui, neste penúltimo bloco do Ação Nacional. Vamos fazer o seguinte, então, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o fechamento do Ação Nacional deste sábado, tema imigração japonesa, 114 anos da imigração japonesa aqui no Brasil. Eu estou aqui com o Denis Teruya, historiador e geógrafo. O intervalo é muito rápido. Voltamos, o último bloco do Ação Nacional, tema de hoje, imigração japonesa. Eu estou aqui com o Denis Teruya, historiador e geógrafo. Ele falou que não, mas culinarista, esportista, sabe tudo sobre o Japão, né, Denis? Denis, vamos falar um pouquinho da parte política, como que era o relacionamento Japão-Brasil, como que está sendo? Estamos num ano difícil aqui no Brasil, porque teremos eleições. O que você acha? Como que o Japão enxerga o Brasil politicamente? Como que é essa relação, a relação política no geral, Brasil-Japão, Japão-Brasil? Então, voltando ao passado, antes da imigração japonesa aqui no Brasil, teve o Tratado de Amizade, firmado entre esses dois países. Ele foi rompido durante a Segunda Guerra Mundial, que tiveram lados opostos, né? O Brasil com os aliados e o Japão com o eixo. Sim. Depois se tornou, né? Então a relação ela sempre foi muito boa na área comercial, né? Manteve, e isso independente de governo, né? Independente de partido atual, os anteriores, essa relação comercial se manteve. Então dá para acreditar que ganhando o A, B ou C, essa relação vai continuar estreita? Sim, porque as relações comerciais, ela tem um interesse econômico. Sim. Isso está acima de partidos, ideologias. Com certeza. Né? Não só com o Japão, com a China também, a relação é muito grande, né? Inclusive com a China, nosso maior parceiro, falando de Brasil, né? É a China, Sim. Não é mais os Estados Unidos, e a China isso no mundo inteiro. Com o Japão, independente de governo que entre, nunca mudou. E outra, aqui no Brasil, né, além da tecnologia japonesa, claro, mas a área automobilística, né, é uma potência, né? E aqui no Brasil, várias multinacionais, né? A gente pega na nossa região, tem Honda, tem Toyota. Ah, sim. Tem essas empresas, durante o governo militar não tinha essas empresas automobilísticas, né? Acho que foi, se não me engano, no governo Collor teve essa abertura somente. Sim. Antigamente eram só 4 marcas, aí vieram várias outras, né? Não só os japoneses, os asiáticos de uma forma geral. A Honda, na década de 80, assim, ela entrava muito com motocicletas, né? Sim, aí foi na Zona Franca de Manaus. Não podia entrar carro durante o governo militar, só podia aquelas 4 marcas. Sim. E aí era restrito. E agora houve a expansão, houve a abertura e realmente as marcas japonesas são sensacionais. Denis, já estamos chegando quase no fim, na reta final do nosso programa. Faltou uma pergunta básica aqui. Quais as diferenças Nisei, Sansei? Não, o Nikkei é o descendente de japonês em geral. No caso, o Nisei são os filhos de japoneses, não só no Brasil, mas em outros países do mundo. Os Sansei são os netos e Onseis, bisnetos, no caso. Ah, tá certo. Existem mais nomes, mas eu não me lembro de momento. Esses são os primários, né? Os nomes mais conhecidos, mais famosos. Denis Teruya, falamos um pouquinho do Nipo, mas agora eu queria entrar realmente de cabeça. Como surgiu o Nipo brasileiro, aqui em Campinas também, os canais de comunicação, outros centros de cultura japonesa, como que esses centros são tratados aqui em Campinas ou no Brasil em geral. Eu gostaria que você contar um pouquinho da história do Nipo brasileiro, mas englobando também outras associações. Então, aqui em Campinas, existem 4 associações nipônicas. O Instituto Cultural Nipo Brasileiro de Campinas, que fica aqui no Jardim Guanabara. Sim. Existe a Associação Okinawa Kenjin de Campinas, que fica no Jardim Aulina. Existem outras 2 rurais. O Clube Okinawa tem a ver com essa associação? Não, é uma outra. Tá. É uma outra. Aí 2 rurais, uma associação que fica no bairro de Pedra Branca e uma outra que fica na Tozan, que fica na parte rural de Barão Geraldo. Certo. Então, no caso do Nipo, comparando com
a de Tozan e de Pedra Branca é porque o Nipo é urbano, Sim. Tozan e Pedra Branca rural. A gente pode falar que o Nipo é o cabeça dessas associações ou Seria uma referência por ser a maior, no caso não só de espaço físico, como de frequentadores. A Associação Okinawa do Jardim Olina tem uma diferença, porque o Nipo ele representa o país inteiro, o Japão, no caso. A Associação Okinawa é uma província que fica no extremo sul do Japão, que aproximadamente, se eu não me engano, cerca de 140 anos atrás, era um país independente, era um reino de Ryukyu. Então eles têm uma língua diferente, culturas diferentes e até uma religião diferente. Dentro do Japão, isso? Dentro do Japão nos dias de hoje, sim, mas que no passado era um país independente. Tá. Então existem algumas diferenças. Nossa, e mesmo sendo um país pequeno, né? Mesmo sendo um país pequeno, existe a província de Okinawa no extremo sul. É claro que nos dias de hoje está tudo integrado com a língua, tanto é que o okinawano lá em Okinawa hoje deve ser falado só entre os idosos, nem os mais jovens sabem falar. Certo. Falam tudo em japonês lá em próprio Okinawa. Ah, legal. Então existem algumas diferenças aí, né? Eu falo o Nipo não só como ser diretor, é referência pelo espaço físico, pelo número de frequentadores e de associados, no caso. Sim. O Nipo, em termos de região, é o maior. É o maior. É o maior. Eu digo não só no estado de São Paulo, como é um dos maiores do Brasil, né? Tá. Inclusive, até agradeço, né? O nosso presidente, o senhor Tadayoshi Hanada, né? Que é o grande idealizador de todos os eventos que ocorrem no Nipo, inclusive do Festival do Japão, que vai ocorrer em setembro. Ah, que legal. E os nossos meios de comunicação têm as redes sociais, tem o Facebook, tem o Instagram, tem esse boletim, inclusive. Opa! Esse é um boletim mensal. Nipo Agora. Nipo Agora. Arraiá 2022, do Nipo de Campinas. Ah, que bacana. É o do mês, no caso, né? Esse é o do mês de junho, né? Legal, legal. Inclusive hoje, festa junho 25, tá rolando, acabou de terminar, das 4 às 22. Tá acabando, realmente. Que bacana, Denis. Parabéns. Onde que eu mostro aqui? Mostro pro Maurição aqui? Aqui mesmo, aí, ó. Aê, o Arraiá 2022 do Nipo, olha lá que bacana. Muito bom, que bacana, que legal. Ô, Denis, parabéns por essa cultura japonesa, parabéns pelos 114 anos da imigração japonesa, parabéns pelo seu entendimento sobre o Japão, uma cultura que, como eu disse até no início do programa, está no dia a dia do brasileiro, né? Ah, sim, com certeza, né? Não foi isso que eu falo. Foi um dos principais números de imigrantes, mas aqui no Brasil nós somos a 6ª maior. A maior colônia de imigração foram de portugueses, sim, seguida de italianos, espanhóis, árabes e alemães. E a nossa é a 6ª maior, no caso, no Brasil. Tá certo. Denis Teruya, historiador e geógrafo, Ação Nacional fica por aqui, prometendo voltar no próximo sábado, sempre com um assunto bacana para você. As portas da Rede Século XXI estão abertas para você divulgar qualquer evento no Nipo brasileiro. Nipo Agora é o nome do informativo aqui. E muito obrigado pela sua presença. Volte sempre, Denis. Eu que agradecer novamente ao nosso presidente, o Tadayoshi Hanada, a você, Carlos, e a todos da TV Século XXI. Muito obrigado. Tá certo, valeu. Ação Nacional fica por aqui, mais uma vez, prometendo voltar no próximo sábado, às 10h30 da noite. Agora a gente vai embora, eu vou com o Denis, vamos ver se a gente pega mais um restinho de Arraiá lá no Nipo. Valeu, até a próxima, tchau.